Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca. O que tu estás falando já, Rafael? Joga lá na abertura, né? Já. Biergarten. A gente vai falar do Biergarten, por isso que ele tá todo animadinho assim. Ele queria que fosse cerveja e não é. São 9 horas da manhã, doutor Rafael. A gente tá gravando isso aqui às 9. Por quê? A gente fala, a gente revela. A gente grava às 9 da manhã, gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca. Esse podcast criado pelo bebedor de chopp aqui do meu lado. E olha que eu não bebo álcool, tá? É verdade, ele é abstêmio. Criado aí para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende aqui na nossa região e gente que inspira outros a empreender. E esse caso de hoje especificamente vai ser muito bacana porque é um caso muito único, eu acho, de empreendedorismo. A gente vai falar com duas amigas hoje e que são sócias dos maridos e que todos são sócios entre si, e não só em um negócio, mas em 4 negócios. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho na conversa. Antes disso, eu quero que você se inscreva no canal do YouTube do Antes Tarde do Que Nunca, aciona a sineta para ser avisado quando as entrevistas são publicadas nesse canal e aproveita já para dar um like nesse vídeo e para compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo. Sabe aquele amigo ou amiga que tá de birra com o marido e são sócios e não sabe como fazer? Então, manda para esse pessoal aí que eles vão adorar, vão aproveitar um monte esse papo, eu tenho certeza. Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify ou no Deezer ou em qualquer plataforma de podcast que você tenha. Aí você pode ouvir quando e onde bem entender todas as mais de 280 entrevistas que já fizemos neste espaço. É muita coisa, hein? Bastante. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a repetir. Não. Tem empreendedor aparecendo o tempo inteiro. Então a gente vai renovando fácil. O estado é muito grande. Muito. Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Obrigado demais a ProWay, uma das melhores escolas, principalmente em tecnologia. Você está pensando em mudar de carreira, ou está pensando em melhorar na carreira, ou buscar uma carreira pela primeira vez, conversa com a ProWay, que certamente vai ter alguma coisa que vai fazer muito sentido com aquilo teu propósito. E se você é uma empresa e precisa contratar, contrata através da educação. A ProWay tem um modelo chamado InCompany, eles desenvolvem um modelo de educação baseado no onboarding do negócio, do seu negócio, tenta trazer as skills que você precisa e essa galera entra muito mais preparada para o seu negócio. E também é um time muito mais forte e que não deixa a empresa de por qualquer outra proposta. Então faça isso, porque eu acho que é super importante tanto para o seu negócio quanto para as pessoas que vão ser contratadas por você. Então pensou em contratação ou pensou em educação, a ProWay certamente vai ser sempre a resposta. E também para quem está querendo desenvolver tecnologia, melhorar algo dentro da sua empresa, a Premier Software é uma das melhores empresas para trabalhar por 2 vezes no Brasil. Imagina tu fazer qualquer tipo de software, implementação, conexão com IA, qualquer situação com uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Eu brinco com tecnologia, quase tudo é possível. Então, imagina, liga o telefone, fala com a Premier, que certamente eles vão ter o desenvolvimento certo para o seu negócio. E também, eles também trabalham de uma forma como outsourcing. Você tem um time de tecnologia e precisa fazer uma entrega momentânea, rápida, chama eles que eles fazem uma alocação do que eles chamam de squad. Vai um time inteiro para sua companhia, faz a entrega de forma rápida e depois você devolve sem precisar inchar, né, o material humano, a estrutura dentro da sua empresa. Então, Premier Software, tanto para quem está desenvolvendo e que nunca desenvolveu tecnologia, indústria, varejo, comércio, tanto para quem desenvolve tecnologia e precisa fazer uma entrega mais rápida. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, no ano que vem completa 40 anos. Está pensando em comprar, é um lugar super importante, vai lá, mas se você quer vender e pouca gente sabe disso, vai no isidoro.com.br, chama eles tanto pelo chat quanto pelo WhatsApp, eles em até 1 minuto e meio eles respondem, tá? Isso é bem rápido, durante o horário comercial, começa a conversa por ali e certamente que vai ter algo que vai fazer muito sentido, tanto para quem quer comprar, né, tem quase 300 veículos lá com eles, tanto também para quem quer vender. E se não quiser fazer isso de forma digital, vai tanto em Blumenau, tanto no centro da cidade, quanto na BR-470, em Itajaí, Jaraguá do Sul e Navegantes. Conversa com eles lá que certamente algo vai fazer sentido para você e para eles. E para finalizar, para quem está querendo criar conteúdo, buscar conteúdo, todo o nosso estúdio agora está a seu favor, né? Para sua marca, sua empresa fazer uma criação, uma geração de conteúdo que faça muito sentido para você. Então, é totalmente customizável, do jeito que você quiser, quer fazer com mesa, sem mesa, quer fazer um modelo podcast, live, conversa tanto com o pessoal aqui
Sim, senhora, desculpa. Ou outros conteúdos também, Ou né? outros Não de só conteúdo, live, nem exatamente. podcast, mas enfim, vai gravar conteúdo para Na geração rede de social. conteúdo é outra coisa, né? Que a sua imaginação pode viajar, que no fim dá pra fazer. Então conversa com a Lara no podcast, no @podcast da TDQN, ou tanto com a Xana, que elas vão desenvolver algo que caiba dentro do seu orçamento. É isso? É isso? É isso. Acabou? Acabou. Podemos começar a Podemos. conversa? Todo mundo passa mais rápido nesse momento. Pessoal, vamos escutar os patrocinadores. É super importante para nós, tá? É Não verdade. corre para. Você que chegou aqui agora e pulou tudo, volta e ouve assiste, tudo. é super Ora, importante. bolas. Hoje a gente vai conversar, bom, já adiantei, né? Já falei que a gente vai falar com um caso específico de empreendedorismo, principalmente que a gente está falando de, não só de duas mulheres que estão aqui, né, com a gente, mas de dois casais que são empreendedores sócios em 4 negócios. Está com a gente aqui a Camila Pedrini e a Gisele Lancer Correia. Está aqui para falar de 4 empreendimentos. Vamos lá, Vila Encantada, todos em Pomerode, tá, gente? Elas são de Pomerode, moram lá. Vila Encantada, Biergarten Pomerânia, Biergarten Pomerânia, Oh My Bread Gelato Show Oh My Bread Gelato Show. e a Fênix Imobiliária. Meu Deus do céu. Como é... e assim, setores muito diferentes, né? Bom dia, obrigado. Obrigado por participar aqui e estar com a gente para falar um pouco desse Olha, obrigada por esse convite, né? Eu acho que a nossa região tem essa veia empreendedora e empreendedor de produto de qualidade. Eu acho que é isso que Santa Catarina se destaca, Blumenau, Pomerode, né? E a gente tem muito orgulho de fazer parte disso e parte desse programa, que a gente tem muita história para contar, porque realmente casal e ainda amigos Sim. serem sócios é um case de sucesso mesmo. Continuam saindo para jantar? Continuamos ontem, inclusive almoçamos juntos nós almoçaram 4. juntos, olha só. Mas só contextualizando um pouquinho o que tu falou, são negócios tão diferentes, mas na verdade eu costumo dizer que a gente empreende no turismo da cidade. Porque são todos negócios ligados ao turismo, né? Então, de uma certa forma, a gente tem essa vibe do turismo, a gente respira o turismo. Experiência, né? Exatamente. Então, eles estão... Parece que não, mas vocês vão entender que eles estão ligados. Eu imagino. Eu sei que tudo começou em 2013, se eu não me engano, com a Vila Encantada, né? Isso sim, empreendimento mega turístico, né? Para quem não conhece, aliás, por favor, né? Se for o Pomerode não passar pela Vila Encantada, né? Aproveita porque é muito bacana mesmo, principalmente para as crianças, mas não só para elas, né? Como é que começou? Ou seja, quem encontrou quem? Como é que se uniram? Como é que vocês chegaram uma na outra? Ou foram os maridos? Enfim, me conta como é que começou essa história. E a gente tem uma característica entre nós 4 que a gente é muito curioso e está sempre buscando, tá muito aberto a buscar novas coisas e tá ligado nas oportunidades, né? Então, em oportunidades até fora da caixa, assim, né? Até porque quando a gente viaja ou busca estabelecimentos para viajar, já é tudo temático. Ontem a gente foi num restaurante em Timbó temático de churrasco. Então a gente gosta disso, né? Aí o meu marido passando perto do zoológico, viu uma casa, de repente ele disse, uma grande oportunidade de negócio nessa casa dá para acontecer. Sim. Ligou lá. Tava vazia? Tava vazia. Do lado do zoológico? Do lado do zoológico, 2013. Zoológico já consolidado há quantos anos? Vamos reservar a casa, mas vamos abrir o quê? A gente não sabia o que abrir, mas vamos reservar a casa. Aí começa a desenhar, começa a pesquisar quantas mil pessoas passavam na cidade, vamos trabalhar com o turismo. Então, o que vamos fazer? Muito conectado com as crianças na época, tinha 3 filhos pequenos, abaixo de 5 anos, 3. Meu Deus! A gente gosta muito de viajar para lugar que tem criança, parques infantis, e aqui na nossa região não tem. Então, vamos abrir um parque para criança. Então, mas o que criança gosta? Todo mundo gosta de dinossauro. Menino, menina, os idosos acham que existe dinossauro. O Evandro de Assis uma vez nos deu criou, né, na época pra gente quando trabalhou com a gente lá em Pomerode, que era Dinossauro Nasceu em Pomerode. Caiu nas redes sociais, acho que o Pancho postou na época também. Pode ser. Caraca, todo mundo achou que nasceu dinossauro mesmo. E era nas redes sociais todo mundo, nos deu uma explosão de movimento e tal. Então, mexe muito com o imaginário, assim, né? Sim, com certeza. Então, por isso se consolidou. E a partir dali a cidade, a gente se envolvendo com a Associação Visite Pomerode, trabalha muito também.
Então a gente foi se envolvendo cada vez mais. Mas tendo a ideia de abrir um parque sobre dinossauros, vocês logo procuraram sócios? Como é que Sim, aconteceu? Sim, era com sócios já desde o início, né? Vamos apostar num negócio totalmente diferente. Como é que uma cidade a mais alemã do Brasil vai entender que vai ter dinossauros lá, né? Sim. Como é que na verdade, para contextualizar... aceitar isso, né? Eu ia pensar, né? Mas para contextualizar um pouco, nós duas, nós nos conhecíamos, né? Mas não éramos tão amigas. As nossas filhas estudavam juntas na mesma escola, então a gente ia no aniversário das crianças e tal. Mas eu trabalhava com o meu pai. Na época, ele tinha uma... O meu pai também é um cara bem empreendedor que empreendeu em vários negócios. Então, na época, ele já tinha uma agência de turismo com ônibus e transporte de passageiros e de cargas. Na verdade, a gente tinha ônibus e caminhões. E também uma loja de pneus. E eu trabalhava com ele nessas empresas todas dele. E uma construtora também, uma incorporadora. Aí, eu trabalhava lá com ele, eu tinha o meu horário, o meu expediente, digamos certinho, assim, né? Dizer. E a Gi também, como ela falou antes, ela trabalhava na indústria têxtil, também tinha o expediente dela. Então, Em Pomerode mesmo. sim. Então, o que aconteceu? Nós duas estávamos procurando uma segunda fonte de renda. Entendi. E essa ideia da vila, então, ela nasceu dentro desse conceito. Da gente ter os sócios e dividir o trabalho, mas não ficar lá batendo ponto. Fazer parte do estratégico, fazer parte do planejamento, fazer parte... Continuar com os ofícios de vocês e ter esse negócio de vocês, é isso? Exatamente. Isso que é uma das características dos nossos 4 negócios. A gente não dá expediente, a gente criou um modelo... Também, né? Com 4 negócios. A gente criou um modelo de negócio para a gente continuar nos nossos negócios, cuidar dos filhos e aí colocar gerentes para cuidar desse negócio. Então, a gente não está nos estabelecimentos. A gente é do estratégico fora. Entendi. Né? Então, a gente já criou um modelo para ser desse jeito. Como é que vocês dão conta de tudo isso? Porque a gente não está lá todos os dias, né? A gente está no estratégico todo junto, né? Entendi. Nós 4, no caso. E daí a gente abriu o parque, agora em outubro a gente faz 10 anos, foi dia 12 de outubro de 2013, né? 12 de outubro das crianças. Isso, E foi dando certo e a gente, dentro do próprio parque, viu outras oportunidades de empreender. Como, por exemplo, quando o parque foi aberto, a lanchonete era terceirizada. E chegou um momento que nós duas decidimos, vamos pegar a lanchonete pra gente, vamos assumir a lanchonete também. Dentro do parque tem uma loja de lembranças e tal, coisinhas do parque. Então, são mini negócios dentro do parque que também tem que funcionar, que também tem que rodar. Que quase são a parte total do parque. Exato. É outro negócio. É outro negócio. Business, né? É um outro business, exatamente. Por que vocês não... Aí a pergunta, né? Quando vocês decidiram pegar a lanchonete, que não é um business fácil, tá? Não. Comida não. Comida é complicado. Porque talvez tinha dificuldade também de encontrar essa pessoa que tinha a mesma autoridade ou vontade que o parque tinha? Na verdade, a gente queria fazer do nosso jeito. E a gente entendia que terceirizando tinha coisas que não estavam no nosso alcance. Então, a gente resolveu assumir para fazer do nosso jeito, entendeu? Entendi. Essa que é a verdade. Porque a gente queria que determinadas coisas fossem feitas de tal jeito, nem sempre eles estavam abertos ou dispostos a fazer, né? Tem as limitações, tem os custos, enfim, a gente entende, dia de semana não tem tanto movimento, talvez alguma coisa que a gente queria para eles não compensava, enfim. Então a gente para queria... poder ter uma experiência melhor. Exato, exatamente. para proporcionar para o cliente uma experiência melhor. Porque mais que seja negócios diferentes, quando a pessoa entra, ela entra num lugar só. Isso. Né? E a experiência é o todo, desde o banheiro... É a lanchonete da Vila Encantada. É a lojinha da Vila Encantada. Não tem esse negócio. E ainda a gente fala que a gente não vende o ingresso, vende encantamento, amor, a diversão. Quando vê a placa, as palavras-chave na frente da vila, tanto nos banners, na decoração, é tudo isso. É o amor, o encantamento, Isso estar descalço, isso tem que estar em tudo. Tem que estar na lanchonete, tem que estar tá na loja também, né? Exatamente. Então, e depois a gente vai buscando nos outros negócios a mesma coisa, né? Agora, já pulando lá para a parte da imobiliária, a gente lá na sofrência dentro da vila, de máscara, nós duas, a gente Vila foi fechada. para planejar vir aqui, a gente começou a conversar, daí eu já me enchi os olhos de lágrimas, a vila fechada, todas Isso deve ter cheio sido de muito complicado. folhas, né? Camila lá em cima, daí eu falei, Camila, tô fazendo um curso de corretora de imóveis.
Não tinha o que fazer em casa. Tipo, Vamos vender casa. vamos vender casa. Vamos, todo mundo querendo ficar em casa, vamos fazer. Eu me formei em engenharia civil, disse, não, eu sempre quis fazer, eu vou aproveitar agora. Dela me olha assim, eu sou corretora de imóveis. Eu falei, não acredito. Como assim? Então vamos abrir juntas. Eu tenho uma casa que tá fechada. Já começou no meio da pandemia, daí já foi para esse outro negócio. E daí a pandemia nos deixou mais inquieta, estudamos demais. A gente adora estudar, adora fazer curso. Aí o Deuclides, que é o meu esposo, e a Camila sempre queriam ter um restaurante, sempre. Era um Meu Deus, você é doida? Que doido. Tipo, daí eu falava assim, Na comida verdade, eu não me meto. Não. Então, Mais ou menos assim. Vou contextualizar um pouquinho. Eu sempre gostei, mas eu não tinha assim um sonho mesmo de trabalhar num restaurante. Eu imaginava do trabalho que dava. O trabalho que dava. Sim. Mas assim, daí eu já tinha, né, como a gente tava falando, como eu trabalhava com meu pai, ele tinha uma incorporadora, então na época eu já tinha feito o curso. E o meu marido era sócio do meu pai nessa construtora incorporadora. Entendi. E quando o meu pai faleceu, tem 8 anos que ele faleceu, eu fiquei sócia do meu marido nessa construtora incorporadora. Mas tudo bem. A gente tem um combinado, meu marido e eu. Tem umas coisas que ele manda e tem umas coisas que eu mando. Que bom, sim, tá Aí bacana. dá Combinar certo. essa história é bom. Esse combinado com ele também? Não, então, assim, e é muito legal, porque às vezes eu chego pra ele e falo assim, a gente vai, sei lá, comprar um dinossauro mecatrônico, não sei o que, na vila vai custar tantos mil. Daí ele assim, mas sei lá, tu tem certeza? Olha, já comprei, não tô pedindo a tua opinião. Eu tô te... Era o meu combinado, né? Esse tá no meu, E do mesmo jeito que o nosso combinado é que na incorporadora, nessa área de imóveis, a palavra final é dele. Então, essa imobiliária é mais o segundo, vamos dizer, a segunda fonte de renda dos maridos. Eles se envolvem mais na imobiliária do que nós duas, né? Porque são, de novo, os 4 daí como sócios. Uma provocação de vocês. Sim, nós somos as corretoras. Mas eles, né, o marido da Gi também é engenheiro e ele também já trabalhava nessa área de incorporação, de construção, então, né? E aí... tudo a ver, né? Pomerode vai crescer, então, meu Deus do céu. Sim. E a questão do Biergarten, do restaurante, eu falo assim que... Eu não falo que a gente vende comida, a gente quer vender diversão, a gente quer vender um lifestyle, a gente quer vender um Biergarten, é uma coisa diferente, sabe? O pomerodense, não tenho nada contra os pomerodenses, né? Eu sou pomerodense, eu amo o Pomerode, eu amo a minha cidade, mas assim, o meu público majoritário não é o pomerodense, o meu público majoritário é o turista, porque é o turista que tá buscando essa experiência. Sim. Quando é que o pomerodense majoritariamente é o meu cliente? Quando ele vai trazer um parente para vir no meu restaurante. Quem foi visitar. Então eu tenho música ao vivo, eu tenho competições típicas. É como acontece no nosso Parque Vila Germânica, que é a mesma coisa. Exatamente. E a gente não pode esquecer que pro pomerodense, aquela essência alemã tá dentro da casa dele. Tá dentro da casa dele, E ele não precisa procurar isso ali. Isso mesmo. Então. Isso, ele vai preferir mexicano, outra coisa. Exatamente. Mas ele tem orgulho dessa cultura que quando ele recebe uma visita, eu quero mostrar o que tem na minha cidade. Daí é isso que... Isso, daí é isso quando ele vai. Ele leva o visitante dele lá. Vai fazer essa escolha. Vocês viraram empreendedoras em série, vamos dizer assim, na pandemia, né? Isso, de 2013 até 2020, vocês estavam com a Vila Encantada. Isso. E aquilo tá indo. Foi o inverso para elas. Porque a maioria das pessoas começou a fechar e elas, vamos abrir Vamos estudar, a gente teve tempo para estudar muito, então vamos abrir a partir de agora, né? Até tem sentido, muito sentido, na minha opinião, porque, primeiro, Pomerode, né, a gente já explicou aqui, cresce como nunca, valoriza como nunca, o metro quadrado lá só dispara, e outra, né, com a pandemia as pessoas ficaram em casa e pensaram, opa, tá pequeno esse negócio aqui, acho que eu preciso mudar de casa. Todo mundo começou a dar uma pesquisada e tudo mais. Mais explosão. Então vocês pegaram vai um abrir mais ali, parque, né? Exato, o tempo, exatamente. a Alice Parque ampliando, tá tudo ampliando. Mas e aí o restaurante, quem é que teve ideia de fazer o restaurante? Na verdade, a gente, como a Gi falou no começo, a gente sempre ficava meio aberto, assim, de oportunidades, Eles né? devem se reunir toda semana no restaurante e pensar assim, vamos comer aqui, o que nós vamos fazer com esse dinheiro que tá sobrando aqui? Mas assim... Viaja, tira foto, vamos aí, lá. Às vezes a gente ia viajar, daí a gente
pensava, puxa, olha só que legal essa coisa, se a gente fizesse isso. A gente fica brincando, a gente fica imaginando, às vezes quando a gente tá junto, olha que legal se a gente fizesse tal coisa, mas assim, não era assim uma ideia que tava no papel, assim, eu vou procurar, eu vou desenvolver essa ideia a partir de agora. Mas, na pandemia, o meu marido andando de bicicleta por Pomerode, esses maridos passeiam demais, né? Que bom. Passou na frente de uma casa e viu um aluga-se. Aham. E daí ele ligou pra A mesma corretora. história de antes. Ele ligou pra corretora A e mesma perguntou: história da vida. essa casa tá disponível? Tá. Quanto é que tá? Tanto. Daí ele mandou uma mensagem no grupo dos sócios. Tem o grupo dos sócios. Mandou a foto. Essa casa tá disponível pra alugar por tanto. Que tal? Aluga. Depois a gente resolve o que a gente vai fazer. Olha isso. Isso, eu acho ótimo. Assim, Uhum. foi assim. Aí essa casa fica bem no centro, fica na Rua 15 de Novembro, lá em Pomerode. Uhum. E daí a gente começou a negociar com a proprietária e tal, né? Perguntar para ela a liberdade que a gente teria para construir, porque também, né, tem todas essas questões, como o imóvel não era nosso. Lógico. E daí a gente foi, a partir daí, desenvolvendo a ideia do Biergarten, né? Do restaurante alemão com essa experiência típica que a gente acha que acrescentaria muito para a primeira cidade. Sim, Foi, a pra primeira esse ideia. imóvel Aham. foi. É porque já tem, vamos lá, tem restaurante típico alemão em Pomerode, não é só um, né? Tem mais Não, um, e já não. super tradicionais, né? Uhum. O que tem de diferente, né? Qual é será que tem espaço para mais um no mesmo Isso aspecto? a gente se ou- pegava, mas é que a gente sempre ficava muito atento, como essa coisa do empreendedor é estar com a cabeça inquieta Aberta. o tempo inteiro. Vai num evento, vê, como o pessoal gosta tanto de grupo folclórico, como o turista gosta tanto de música típica, como o turista gosta disso, gosta daquilo. Mas isso não tinha. Esse diferencial não tinha. Um restaurante que traz isso diariamente para o turista, não tinha. Entendi. Um Biergarten que traz essa diversão, essa coisa do tá tudo aberto, tudo mais descontraído. Um sem clima de ter que- Biergarten Um mesmo, clima de né? Biergarten sem ter que ir no salão para se arrumar, botar uma roupa chique para ir, trazer essa descontração, não tinha. Então a Pessoa vai gente de chinelo. entendia. Sim. Eu acho que Se tinha sente à vontade. Se comida sente à alemã. vontade, tá lá fazendo competição de chinelão, a gente brinca, tá lá de Raider e bermudão, mas tá feliz da vida, Sim, entendeu? Eu acho que tinha comida típica, não tinha experiência típica. Isso, Tinha é. isso. aham. E também assim, eu costumo falar que a comida de Pomerode que a gente conhece, o tradicional, o marreco, o repolho, Eu amo. ele não é uma comida alemã. Ele é uma comida brasileira da cultura alemã. Ele é a comida do imigrante que veio pra cá. Sim. Porque marreco não existe na Alemanha. O que existe lá é pato. E aquela discussão agora. Pato marreco, pato. Mas enfim, o que eu quero dizer, assim, eu carinhosamente eu chamo essa comida de comida da Oma. Tá? E eu acho que o nosso Biergarten, ele não tá nessa vibe. A gente queria uma coisa um pouquinho mais diferente, uma coisa que tivesse uma cara mais de Alemanha mesmo. Entendi. Não uma cara tão de Pomerode. Porque, como vocês mesmos falaram, tem muitos restaurantes maravilhosos, consolidadíssimos na cidade, com essa comida da Oma, que é uma delícia. E que fazem muito melhor que a gente, que tem forno a lenha, que tem um equipamento incrível. Então, a gente foi atrás dessa coisa um pouquinho mais da Alemanha contemporânea. Entendi. Isso, essa pegada também Do a que gente evoluiu. tem. Então a gente tem. Então, quando a gente estava desenvolvendo lá a ideia do restaurante, a gente tentou chamar o Raico Graboli para ser o nosso consultor. Na época, ele não pôde aceitar. Mas a gente não desistiu dessa ideia e agora a gente conseguiu trazer o Sim, Raico. ele esteve conosco aqui. É. Muito bacana. E assim, Vocês e ele. conheceram ele aqui do SESI? Sim, do Senac. 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 E não era pra todo mundo que a gente perguntava, a gente vai abrir um Biergarten, quem você indica? Tudo era ele. Era ele, né? É referência, Pra não que adianta. pessoa Não adianta. fosse perguntar, era ele. E a Comida gente tentava. germânica alemã é com ele mesmo. Era com ele, aham. Então agora que a gente Ele, conseguiu. acho que além do conhecimento bizarro que ele tem uma alegria. Né? Sim. Ele é surreal. Porque às vezes o alemão ele é um cara mais fechado. Aham, né? E às aham. vezes pega um chefe alemão, ele é mais fechado ainda. Aham. E aí o Raico é o antagônico disso, né? Ele é um Isso. cara extremamente alegre, feliz, sempre descontraído. Quando tu fala em Exato. algo difícil, ele fala de uma forma ainda boa.
é realmente um cara E diferenciado. ele é contagiante, isso tudo, inclusive dentro da cozinha. É. Porque o pessoal costuma dizer que a cozinha é algo que é um tormento, que é tudo, né, tudo complexo demais. A escola europeia diz, né? Ou se tu não estiver sofrendo, tu não tá numa cozinha. Não tanto uma cozinha. E quando a gente iniciou o restaurante, a gente via esse sofrimento, eu e a Camila olhava para assim, isso não é para nós. A gente não é complicado. O nosso negócio não é assim. A gente não trata dos nossos negócios desse jeito. Se a gente vem de encantamento, já tem que estar o encantamento desde o início. E a gente foi reformulando e ele trouxe tudo como é um modelo de negócio que a gente acredita que é o certo. A alegria tá lá dentro da cozinha. Chega no final do turno, as mulheres falam e a gente ainda sai cheirosa. É nesse ponto. Então, isso é muito gostoso. Então, eles têm que estar encantados. A gente fala, encantamento ali, o carinho aparece lá na frente, né? O turista sente esse carinho lá na frente, legal é né? que um negócio vai puxando o outro também, né? Aí vai lá a família lá na Vila Encantada, aí já recebe a recomendação de almoçar lá no Beer Garden, né? Vai pro Beer Garden, pô, mas essa cidade é muito legal. Não, tem um imobiliário aqui, ó, pode ver umas casinhas. Gostou de Pomerode? Pega o QR Code aqui, ó. E o Michael, ele ainda traz essa autenticidade para nós, né? Que ele é um alemão, então é muito mais, endossa muito mais ainda pra gente. Agora eu fiquei curioso, não tem marreco recheado lá, então? Não. Mas tem joelho de porco. Tem. Incrível! Ele falou que é bom vida. Ele falou que é bom demais. Eu sou obrigado a ir lá dar uma conferida nessa história. Bela, já vamos, hein? Já vamos. Vai sair um outdoor hoje em Blumenau com incrível. Ah, é? Raico Ali na Gravale. Rua 7. Que legal. Que Aqui legal. pertinho, vai ser aqui na. Eu queria saber rapidinho uma coisa que para mim é um grande desafio e eu acho que para vocês também é, né? Vocês citaram que vocês não estão na operação de forma direta. Como é que vocês encontram essas pessoas para fazer a gestão disso? Eu falo a gestão mais executiva, de estar lá dentro. É operação, né? Na operação, porque, meu Deus, essa é uma das maiores dificuldades. Né? Ou como é que funciona esse Tinha uma perigo pergunta aí? lá do que vocês fariam no final que a gente ia falar sobre isso, mas vamos falar antes. É bem difícil. Na verdade, assim, a gente vai toda semana, a gente tem um dia fixo para ir, né? Então, por exemplo, nas terças de manhã a gente vai na Vila Encantada. A Vila Encantada não abre na segunda, a terça lá é o primeiro dia da semana. Toda terça de manhã a gente vai lá e passa a manhã inteira. A gente e vocês duas. Nós duas juntas. E passa a manhã inteira com os times. Então, a gente tem o time de marketing, o time de vendas e tem o time geral da operação. Quantas pessoas na Vila Encantada? 22. É uma boa equipe. Então, a gente tem uma equipe de marketing interna, por Com exemplo. tudo, restaurante, Não, lanchonete, 22 com tudo. lanchonete, com Não, tudo. Com a loja, na Vila dentro Encantada. da Vila. Dentro da Isso, Vila. com a loja da lanchonete, Vila e a lanchonete da Vila. O nosso Isso. gerente está há 10 anos. Poxa, desde o início, então. Desde o Desde o início. Que bacana. Aham. Que bacana. Ele já era gerente há 10 anos atrás. Sim. Junto com a tá. gente. Aham. Quando começou. Isso. Quando começou. E então a gente vai lá e eles. Claro que a gente vai conversando a semana inteira pelo WhatsApp, é Claro. inevitável, né? Isso. Mas assim, as coisas que a gente tem que discutir um pouco mais longamente, vamos supor assim, então a gente junta nesse dia que a gente dá o expediente no local. Com cada time. Daí a gente faz assim, com cada time separado a reunião, né? O time de vendas vai ser isso, o time de marketing vai ser isso, o time do operacional vai ser isso, os monitores sobre os passeios das escolas, porque a gente recebe também, né? Grupos escolares, Claro. então isso também é meio que um micronegócio dentro, porque assim, Tem que tratar separado. o produto que eu vendo para a escola, ele não é o mesmo produto que eu vendo para o turista. O jeito com que eu divulgo para a escola não é o mesmo jeito que eu divulgo para o turista. O preço é diferente, São o públicos pacote é diferentes, diferente. né? Então, são dois produtos ali dentro. E ainda tem um terceiro produto que a gente tem lá dentro, que é o aniversário. Que a gente lida com as mães e faz festas de aniversário lá dentro. Que legal. Então, na verdade, vocês falaram, 2020 vocês começaram a empreender no outro negócio. Mas de 2013 a 2020, a gente estruturou todos esses negócios dentro da vila. Tanto a loja, quanto o aniversário, quanto as escolas, quanto a lanchonete. Então, cada ano, a gente meio que escolhia uma coisa e focava naquilo para estruturar e melhorar. E evoluir visão de longo naquele... prazo. Sim, isso. Então, Então, pra gente bater muito naquela tecla e melhorar muito aquilo, né? E também trazer sempre uma novidade diferente também, porque isso é importante, a gente né? precisa, né?
o turista 6 vai meses. voltar, né? Sim, exatamente. Então, a Ele gente tem que se sentir provocado aí várias É a mesma preocupação do Zou, né? A mesma coisa, tem que ter alguma coisa diferente. Ou seja, todo ano tem alguma coisa diferente E lá. 25% é recorrente. É, Então, tu tem que então, estar olha com só. novidade o tempo todo, né? Senão essa recorrência acaba também depois. Se não tem isso. novidade, vai embora. Não, Vai tem tudo embora. igual, não precisa ir. Aí que o Rafa lhe perguntou da dificuldade de achar pessoas, né? Então a gente também a gente fica bem ligado assim, o que é uma maior deficiência minha e da Camila, por exemplo, entre nós 4 inclusive, o comercial. Então a gente tem que investir num bom comercial. Então a gente fica atento a isso. A gente tem marketing externo, trabalhava sempre com marketing externo. Vai, estuda, vamos internalizar o marketing. Profissionaliza o marketing, investe no marketing. Então a gente vai buscando esse perfil de pessoas que completa o que a gente está de deficiente, por exemplo. Assim. Então, agora internalizou, mas agora a gente percebeu que precisa ter coisa que vai fazer fora. Contrata uma empresa que a gente tenha condições de pagar, que seja melhor do que a gente acha. Vai lá e investe. Então, nos nossos negócios, a gente vai tratando desse jeito. Vai abrir o restaurante. A primeira coisa que precisa, nenhum de nós vai ficar lá dentro. Eu quero um gerente que já tenha alguma experiência. Não quero me incomodar comprando, né? né? Então, a gente não entende do compras, de fazer a explosão de compras de restaurante. Vamos contratar. Então, o compras da Vila ainda sou eu. O marketing da Vila ainda é a Camila. Então, a gente tem coisas do restaurante que a gente foi buscando e foi ajustando, né? Mas a é gente inevitável busca que nisso. no começo a gente se envolva um pouco mais. E no começo, quando a gente... Agora o restaurante também está fazendo 1 ano em outubro, né? A gente abriu no mesmo dia da Vila, dia 12 de outubro. Dia 12 também? Olha que legal. E no começo, nos domingos, tu ia encontrar eu, ou a Gi, ou o Deuclides no supermercado no domingo de manhã. Ou lavando louça, ou fazendo alguma coisa, porque no começo a gente se envolve com a operação. Lógico. E eu acho até importante. Pra entender, conhecer, né? pra Pra entender. conhecer. Exato, Pra exatamente. conhecer. Então, esses tempos eu tava lá e eu fui lavar a louça. Eu até cheguei no restaurante, a minha menina do caixa falou: "Oi, Camila, tudo bem? Que bom que tu chegou." Eu falei assim: "Ah, que bom, tava com saudade de mim." Assim, não, tô precisando de alguém pra lavar a louça. Ela falou assim: tá bom. Daí eu Boa essa peguei. confiança, né? Daí eu peguei, fui pra cozinha, comecei a lavar a louça e me molhei toda. Me Sim. molhei toda. A pia, a torneira Nem tava. não deu tempo de pegar avental, nada. Não, né? tava um horror, assim, um negócio ali. E daí, no outro dia, eu falei, meu Deus, eu não sei como é que vocês conseguem lavar a louça nessa pia. Eu fui na loja de material de construção, comprei um daquele negocinho de redutor de pressão, encaixei ali na pia Resolveu e pronto, o problema. resolveu o problema. Gente, quantos meses vocês estão lavando louça desse jeito? Ninguém falou nada, pelo amor de Deus. Fora o consumo de água, né? Ainda mais. Então, assim, às vezes tem essas coisinhas assim que a gente gosta de estar perto para poder entender e poder ajudar o funcionário, né? Ou às vezes um carrinho para carregar um negócio pesado, enfim, alguma coisinha que pode ajudar. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia, né? Não tenha dúvida. E tu só consegue sentir o cheiro se estiver próximo, né? Muito Não próximo. tem como. Exatamente. E lá no restaurante vocês dão esse expediente Também. uma vez por semana também. Isso, também. Também, em todos quintas-feiras. eles. Em todos eles a gente vai uma vez por semana. E daí a gente às vezes faz reuniões entre nós que são um pouco mais estratégicas, assim, de decisões maiores, né? Então, por exemplo... De investimentos, né? Como saber o que fazer naquela casa que foi alugada e a gente não sabe para quê. Não, mas às vezes, por exemplo, assim, que nem agora... Mas 19 banheiros tinha que fazer. Caramba. Então, 19 banheiros. 19. 19. Isso é empreender. Que né? doideira. Tem mais banheiro do que o shopping no nosso restaurante. Que doideira. É uma Então, mas- obrigação. Era Meu obrigação. Exigência. Por causa dos Então, funcionários, né? várias Vestuários, coisas. tudo mais. Tem um monte de coisa. Essa parte do poder público, eu... Não dá pra falar, Mas Mas teu- eu só puxei Mas no teu sentido marido, de ter teu que marido juntar. tá lá pra isso. Então, Camila. mas essa legislação é municipal, então não é da, Sim, mas a muito gente- da Só coisa pra dele. contextualizar, a gente não falou. A Camila é a esposa do Gilson Marques, deputado federal Já do teve aqui. Novo, né? Já teve aqui? Teve aqui. Não teve na minha época, então. Mas já teve aqui. Já teve aqui. Olha só. Enfim. Então, essa parte assim, apesar de que ele também é empreendedor, né? Ele começou não faz tanto tempo assim na política, mas assim, essa parte do poder público, a gente segue o que eles mandam, Não obedece, tem outra, pronto, não tem outra. Não é pra todos. Bota a na lei não conta. é pra todos, Vai ter, não, vai bota ter na que colocar na conta né? e paciência. Porque a gente não tem paciência pra isso. A gente não tem paciência pra ir lá brigar com eles. A gente Sim. não tem paciência. A gente não tem tempo pra perder. Na época que eles exigiram esses 19 banheiros, a gente poderia ter comprado a briga. Provavelmente a gente teria ganhado essa briga se a gente tivesse entrado com recurso, tivesse justificado com o arquiteta. Mas a gente queria abrir o restaurante. Claro.
E daí, se a gente brigasse, talvez a gente demorasse 6, 9 meses, 1 ano. E Bota ia no pra papel, durar. quanto é que vai gastar esse negócio abaixo tanto? Quanto é que eu tô Então, deixando de ganhar se a eu não gente abrir esse achou restaurante? melhor. Obedece, segue a regra e vambora. O fiscal foi lá na festa palmeirana, olhou qual é o maior problema. Banheiro. Ah, então fechou. Precisa no mínimo 20 banheiros. A referência dele foi o banheiro da festa palmeirana. Provavelmente. Deve ser. 20 Caramba, banheiros, que imagina, loucura, né? que Mas aí a loucura. gente tem essas reuniões dos 4, né? Ou só de 3, eventualmente, porque o Gilson tá bastante em Brasília também, Claro. mas a gente, que nem ontem no almoço, era uma reunião. Imagino. Mas Né, a gente daí, então- então, Quase a sempre gente... é, né? Quando se reúne em si mesmo, E, quebrar. e assim, tem uma coisa que aconteceu intuitivamente, que eu acho bem interessante, que é assim, por exemplo, a última atração nova que a gente trouxe para Vila Encantada foi uma ideia do Deuclides, o marido da Gisele. E ele, ó, eu tenho isso aqui, o que vocês acham? Vamos comprar, vamos fazer. E assim, ele tá sendo responsável pela execução toda. O pai, é o pai do Ele é dinossauro. o pai do... Tem que ter, né? Ele é o Tem que ter pai. da criança. Ele é o pai da criança. Trouxe a ideia, te vira agora pra colocar esse negócio funcionar. Exatamente. Então, assim, quando mesmo no grupo, alguma coisa assim, por exemplo, o que vocês acham? Vamos colocar, sei lá, uma plaquinha aqui, vamos fazer essa coisa aqui, vamos ajeitar essa coisa aqui. Quem deu a ideia vai... Ninguém dá mais ideia agora. Todo mundo dá muita ideia, nem pelo contrário. Mas quem é o dono da ideia acaba executando e cobrando que a ideia... Fica responsável pela implementação daquilo. Exatamente. Tá. Isso não foi uma coisa combinada, foi uma coisa meio, Natural. meio intuitiva. Uhum. Mas acontece, sabe? Então, se a Gi acha que, sei lá, ela achou que precisa ter uma campanha de marketing sobre isso, aquilo, que eu vou... Então, ela vai coordenar. Eu achei que eu preciso de uma foto assim, assado, para comunicar tal coisa no Instagram, não sei o quê. Eu vou lá, chamo a equipe do marketing, vou lá, faço, vou lá... Entendeu? E daí, aquilo meio que também... Tipo, se eu dei aquela ideia, aquilo pra mim é importante. E provavelmente a minha opinião meio que até acaba valendo um pouco mais. Porque pra ela não faz tanta diferença, mas pra mim aquilo tá sendo importante. Então eu acabo tendo uma... Como é que eu vou dizer assim? Eu sou dona um pouco mais daquela ideia, eu mando um pouco mais, a minha opinião conta mais. Entendi. Então, lá... que cor nós vamos pintar tal coisa? Eu cheguei lá, a gente trabalha, por exemplo, na Vila Encantada, majoritariamente com as cores laranja e verde na nossa comunicação visual. E daí, esses dias, eu cheguei lá na vila e tinha um negócio pintado de azul. Era o recinto do Dino Novo. Esse recinto do Dinossauro Novo. Certo. Daí, o Deuclides estava lá, organizando lá toda a obra e tal. Daí eu olhei pra ele e falei, azul? Daí... Ele já ficou internado. Daí ele olhou pra mim e falou assim, se vocês não gostaram, a gente pinta, ele falou assim. Daí eu só dei uma risada e tá azul, vai ficar azul e tudo certo. Então assim, por que eu vou brigar com ele? Por que eu vou me desfazer com meu sócio? Porque aquilo é irrelevante, gente, é só uma cor azul. Sim. Sei lá, talvez quando gastar e a gente pintar de novo, a gente pinte de verde ou de laranja, que Irrelevante não é, né? Mas não custa experimentar, né? Vai que. Não, mas isso. assim, tipo, eu não Ele vou tinha brigar com referências ele por dos causa... parques, de onde que veio, então tem, né? Sim, tinha fundamento. Tinha um contexto fundamento. pra ele, né? Mas assim, a palavra não é irrelevante, mas assim, o que eu quero dizer é que a Respeito. minha sociedade com ele é muito mais importante Respeito. do que a cor do negócio lá que eu vou, né? Então eu não vou brigar com ele, eu não vou arrumar confusão por causa disso, Por né? conta de um detalhe Então, desse. Eu acho que quando assim tem sociedade, tu tem que concordar de discordar. Isso. Acho que quando tu concorda ele concorda que tu discorda, mas tu respeita, é fantástico, é isso. E talvez lá na frente vai fazer muito sentido mudar, talvez, porque 5 anos se passaram e viram que E aquele nem azul vai não ser pro funcionou. verde e laranja, vai ser Ponto pro vermelho, final. talvez. Tem, Branco. Porque o pior numa sociedade é o 2 ou 3 anos depois, eu não te disse isso. Não, então, é Isso isso. é Isso que eu ia destruidor. falar Isso isso é agora. destruidor, Que a gente não tem disso. A gente chegou num consenso. 2 toparam aquele, o outro não. Nunca mais vai se falar naquele Ponto. assunto. Eu falei pra vocês, Não. eu não queria. Ponto, Não tem parabéns. nada disso. É isso que, por isso que dá tão certo. Eu brinquei antes, os 2 queriam muito restaurante, eu não queria. Eu entrei de cabeça junto com eles, fazendo tudo igual a eles. Que não é uma disputa, né? Não é Tem que uma pensar disputa, isso, não é uma entre os disputa. sócios. Ai, Uma foi vez ele que falou, Uma vez foi que foi não. decidido, foi decidido, então tô junto. Foi isso. Mesmo não concordando, tô junto. Isso, e ainda a gente brinca também. Eu não combino com o Deuclides em casa, numa reunião que eu vou chegar com a Camila sozinha pra gente ganhar dela sobre Sim, a de cor do novo. negócio, sobre comprar. Não tem nada disso. Nem dá tempo de conversar em casa. O que é, assim, para quem tá escutando, é
super natural. Super né? natural. Tipo, E a gente percebe isso assim, e a maior né? olha, eu vou falar isso também com um pouquinho de voz com relação. A maior dificuldade de uma sociedade é o relacionamento. Sim. Então, sim, a maior dificuldade de uma sociedade entre o Pancho é a Bela e, no meu caso, é a Xana, minha esposa. Uhum. Não necessariamente entre nós. Porque o que o Pancho vai falar lá e o que eu falo aqui do Pancho é o que geralmente deteriora a minha relação com o Pancho. Então, isso, e é óbvio que vocês 4 na sociedade, em teoria, diminui, ou poderiam até aumentar, é belo. É muito bonito ver vocês há tanto tempo sendo... Pô, vocês são sócios há 10 anos, né? 10 anos. É verdade. É uma história linda que está ainda sendo construída. Porque Sim. vocês acabaram de montar mais negócio. Sim, não, e daí chega assim, eu queria ser sócio de vocês, que tal a gente abrir tal coisa? A gente olha assim, a gente não quer mais um sócio, porque tá dando tão certo que pode ser essa terceira sociedade, essa terceira pessoa que comece a deteriorar, problema. porque a gente Diferente. viu que dá certo desse jeito, né? E 4 tá de bom tamanho, né? Vamos Já. combinar, né? Tá de bom tamanho já. Já tem bastante gente para dar ideia, né? O My Bread veio depois de tudo isso? Na verdade, Antes, a Oh My Bread, ela veio depois da ideia do Biergarten, mas o Biergarten não estava aberto ainda, só que a Oh My Bread foi a minha irmã que abriu. Ah, entendi. E ela tava grávida, ela tava pra ter neném. E ela é uma franquia, né, Camila? É uma Sim. franquia. Ela é uma exato. franquia, e ela tava pra ter neném, a minha irmã, e ela veio procurar a gente na imobiliária que ela queria vender. E daí o Deuclides falou assim, eu queria tanto um cafezinho. Um cafezinho. Aí a gente- Não basta o restaurante, tem que ter um cafezinho também. Daí a gente. gente, não, E não fez é as contas, possível. papel. Começamos a fazer conta, não. E não sei o quê. E daí tentamos convencer ele que não. E ele acabou nos convencendo que sim. Ele mostrava em números que vai dar certo, vai dar certo. A gente, não, mas cafezinho. Que eu acho muito... Mas Não, pode continuar, desculpa. a Oh My Bread, originalmente, ela é uma franquia de uma loja de pães. Uhum. E quando a gente assumiu, a gente transformou ela num café. E podia... Que é a única, né, Camila? Então, na verdade, a gente tem um relacionamento excelente também com os sócios da Oh My Bread, com o franqueador, que por acaso também são 4. Uhum. E eles são ótimos, eles são muito legais, eles moram em Joinville, a gente conheceu eles, conheceu a fábrica, tudo, fomos lá, né? E a gente se dá super bem com eles e a gente foi mostrando pra eles, a gente quer fazer isso, o que vocês acham? Ok. Aí a gente contratava arquiteta, mostrava o projeto. Ok. Agora a gente Sempre quer fazer com assim. Ok. conhecimento A gente deles. foi, né? A gente foi sempre pegando o Quatro aval mãos. deles. Porque a gente não queria, né, criar nenhum tipo de Claro. questão, de problema. E pra eles acabou sendo ótimo, porque na verdade eles estão vendendo muito mais pão do que antes Vocês vendia. viraram um Acaba laboratório para eles Sim, também, laboratório, né? Exatamente. é. Sem É isso que querer, eu virou um ia dizer. laboratório para eles, né? É isso que eu ia Exatamente. E daí, como o pão ele tem uma sazonalidade que ele vende mais no inverno, Uhum. a gente vende. Sério? A gente vende também daí gelato. Verão, ninguém come carboidrato. Sequinho, Come né? gelato, come, mas é gelado. É. Então a gente tem uma microfábrica de gelato. Uhum. Que a Não, gente- deu. Não Que a gente. vou fazer mais. Que Artesanal. artesanal faz parte ali do, né, junto com a Oh My Bread. Então, no verão a gente foca mais no gelato, no inverno a gente foca mais no pão, no café, no doce, Mas naquela tem coisa gelato assim. no inverno também. Tem Mesmo gelato no porque inverno. nosso Tem tudo inverno, o né? ano Vamos todo. combinar. Combinar. Não, tem quente tudo o demais. ano todo, mas assim, Entendi. é pra Complementar. complementar essa questão da sazonalidade, né? Sabe o que eu fazer acho um legal? negócio. É que vocês 4 estão empreendendo aí em série, né? Vamos dizer. Mas a partir de agora, pelo que eu percebo, né? Sempre que alguém tiver uma ideia, a primeira coisa é compartilhar com todo mundo. Isso, Não quer, isso. tipo, não é só meu, não. Já tá consolidado. Coletivo, é. Já tá consolidado esse grupo, né? Isso que é muito bacana. E é muito legal, porque, assim, esses dias tinha lá um outro negócio que tava uma casa lá, daí a gente sempre fala, o que daria pra fazer ali, o que daria pra fazer ali, que eu falei, né? A gente sempre fica tendo ideias. Daí eu falo assim, eu não quero fazer mais nada, mas se vocês forem, eu vou junto. Tipo assim, se vocês pularem, eu pulo também. Sim. A Camila foi. Tô esses cansado, dias- mas não tanto. Isso, a Camila foi esses dias para Gramado, mas uma semana antes a gente juntou o time da Vila Encantada, do marketing, a gente falou assim, vamos riscando tudo que tem na lista e a gente fica 2 semanas sem ter ideias, vamos combinar, porque a lista tá aumentando demais, Sim. Vamos ficar nisso aqui, eliminar. Não dá pra ficar. Tem que Não, priorizar alguma tem que coisa. né? priorizar isso aqui, né, e vamos seguir nessa linha. Nesse meio tempo, a Camila decide Meu ir Deus, para Gramado. Não vai pra Gramado. Essa Aí eu lista vai mandei só aumentar. na viagem, ela indo pra Gramado. Se tu tiver ideias, tu anota pra gente ver depois. Não vamos ter nessas 2 semanas, tá?
Aí ela ia mandando ideia. Nossa Senhora. Tipo assim, a gente combinou que as ideias têm que ser só pra nós duas. Não vamos passar nada pra equipe agora, É isso. entendeu? Entendi, claro. Porque senão a equipe não consegue nos expectativa. acompanhar. Isso é verdade. É bom vocês depurar essas ideias e entregar um porque pouquinho senão fica mais, acelerado. A gente Tem a acelera. preocupação. Ih, lá vem aquelas duas de novo. Ai, meu Cheio Deus. de Eu não sei qual é a idade do time de marketing, mas se eles forem muito jovens, pela ansiedade, eles paralisam. Isso. Então, quando começa a jogar Isso. muita coisa, eles travam. Isso, Isso meu é bem Deus, mas a perigoso. lista, que lista? Vocês pediram mesmo? Tipo isso, daí não dá, daí Antes, rapidinho, a gente tá indo pro final. Já? Inacreditável. Inacreditável. Eu queria saber um pouquinho antes da história de vocês rapidamente. Você já falou que é de Pomerode. Você também é de Pomerode? Sou de Blumenau. Tô de Morei em Blumenau. Blumenau, trabalhei sempre no ramo têxtil, né? Me formei em engenharia civil, mas trabalhei, Tá, sou de eu não família entendi. têxtil, Por sou de que família têxtil, né? E fui pra engenharia. Porque eu gostava de números. Meu Não, Deus. na época eu tinha que escolher alguma coisa, né? Aí fui, sou FURB? do Fez têxtil, FURB? fiz FURB, Fiz depois MBA em gestão empresarial, daí a gente tinha também empresa do ramo têxtil, foi morar em Pomerode, porque era lá a empresa. Então esse negócio de ir e voltar para Pomerode, isso demanda de muito tempo e para cuidar dos filhos não era muito legal. Por isso se mudou pra Pomerode. Fez Isso. sentido morar em Pomerode? Muito sentido. E outro sentido que eu acho a diferença de trabalhar com o ramo têxtil e com o turismo é que o turismo a gente sempre trabalha com gente feliz. Ah, isso é legal. Bom, Né? final. Isso é muito bacana. A pessoa tá no momento mais feliz da vida dele. É verdade. Ele tá comemorando, ele tá saindo de férias, ele tá comemorando reatar um relacionamento, já aconteceu saindo de um velório, foram pro restaurante para ficar mais feliz, porque eles estavam tristes demais. Sim. Então é um momento de comemoração. E no têxtil estão sempre reclamando. Ou falta É a mercadoria ou crise. tem mercadoria demais, né? Então, não, vamos se reinventar. Então, o turismo, ele tá sempre trabalhando com isso. Então, eu sou muito satisfeita de ter saído do têxtil e ido Mas pro a turismo. empresa têxtil continua? Sim, a minha mãe é do ramo Tá. da família. A família da minha mãe tem 6 malharias, né? Então, tá todo mundo... É vocação aqui da região, né? Bacana. Cruzado na É nossa disso, região. isso, né? E o meu pai diz que eu empreendo desde pequenininha, porque eu fui oradora do primeiro ano do primário. Depois eu era dona da farmacinha do terceiro ano. E eu Ah, sempre que fui me legal. envolvendo com tudo que tinha de associações dentro da faculdade, dentro de tudo. Então, Entendi. e depois a gente participa da VIP também, de Pomerode. Então, a gente Sim. é muito do associativismo, de estar junto, de fazer junto pelo um todo. Então, a gente gosta muito disso. Bacana. Como é importante nessa Isso. associação, quando as pessoas entendem que não somos concorrentes, né? A gente junto Junta. pode ir contra o Muito mundo mais. inteiro. Sim, e a gente, falando da VIP, a gente é em 7 e todos 100% diferente. Não tem um que pensa igual. E é isso que dá certo. Não É contraditório. incrível. É um soma com o outro ali e tudo dá certo. Que legal. É muito bacana. Você esse estudou negócio. em Pomerode também. Sim, eu estudei em Pomerode, mas eu fiz faculdade aqui na FURB e me formei em administração. Depois eu fiz MBA na FGV aqui de auditoria e controladoria. Meu Deus. Na época que eu trabalhava com o meu pai ainda, E né? Eu foi pra trabalhava mais na parte marketing do... mas eu trabalhava na época com ele mais Sim, faz no sentido. financeiro, né? E daí depois acabei encontrando a Gi, começando essa jornada empreendedora com ela. E eu também queria complementar que, para aumentar um pouquinho a lista das empreendedoras seriais, que, assim, é que eu também cresci nesse meio, eu cresci na loja da minha mãe, eu cresci no comércio do meu pai, a gente morava em cima, o comércio era embaixo, então, assim, Uma coisa ligada eu à vivia, outra. aqui, isso é natural, assim, Era o playground da... não existia um outro caminho pra mim. Eu cresci aquilo ali, chegou no terceirão, biologia, não sei o quê. Não tinha sentido nenhum. Não tinha sentido nenhum. Sabe, aquilo era natural. Tens irmãos, Camila? Desculpa. Eu tenho 2 irmãs, Tá. Mais novas ou mais velhas? mais novas, Tá. As 2 também são empreendedoras. Legal. E daí, então assim, não tinha outro caminho, né? Pra mim não enxergava nada além disso, era natural. E para aumentar a lista que eu queria dizer, a Gisele, ela ainda tem uma pousada, Meu Deus, é verdade. que é só dela. Uhum. E eu tenho apartamentos temáticos de Airbnb. De Airbnb. Em Pomerode? Em Pomerode, 4 apartamentos temáticos. Olha. Um temático de dinossauro, temático de cerveja e outros temáticos de pinturas, assim,
temos que conversar. Eu É. comprei um Rapaz, imóvel brilhoso, lá né? e eu queria saber se vale a Então pena. a gente tem essa, né, que também tá ligado ao ramo do Total, turismo. total. São oportunidades que surgiram. E que a gente troca ideia sobre isso E que a também, gente né? troca não é ideias sócia, sobre isso mas também, ainda, né? Então, porque é dessa área de hospitalidade que complementa um pouco. E daí, na época que o meu pai faleceu, então a gente se desligou, né? Eu me desliguei dos negócios dele. Uhum. E acabei, então, a gente acabou, logo depois também, ou mais ou menos na mesma época, a gente saiu da indústria têxtil que Sim. ela estava. E daí a gente começou essa rotina de Sim. ficar mais nos nossos negócios e, né, enfim. É quase como vocês montaram quase como uma holding e vocês Isso. vieram para a holding agora para administrar isso tudo na forma estratégica. Exatamente. Total. Faz todo Não, sentido. e o mais interessante, o Gilson e o Euclides estavam numa reunião na semana passada, daí o Gilson perguntou, mas o que vai ter em tal parque, o que vai ter? Daí, não, isso não, nós não vamos contar, está 7 chaves. É que eu preciso saber, porque a gente está cheio de ideias para abrir mais coisas. Então, tipo, fica ligado e tá o tempo inteiro, assim, né? Então... A tempestade perfeita, né? Os 4 estão a tempestade Isso, perfeita. a tempestade perfeita, e não tem tempo Pomerode ruim. não para. Essa semana anunciaram aí um novo espaço também que vai ter ali no Isso, na centrinho, frente do né? teatro, Uma fazendinha, exatamente. Isso. Vai ser muito bacana, né? Um muito complementa o bacana. outro, isso que é bacana demais. Isso. Tem muita gente falando, né? Pomerode tá muito caro para investir. Tá barato demais. Barato demais. Daqui 10 anos a maioria das pessoas vão se arrepender de não ter investido em Pomerode. É verdade. Vão se arrepender feio. É. Eu quero fazer 4 perguntas, são bem rápidas e muito pessoais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha individual? Quer começar? Pra gente, a gente veio conversando sobre isso. A gente, quando foi abrir o restaurante, a gente parecia que queria reinventar a roda em questão de um conceito de Biergarten. A gente quis reinventar um Biergarten para o Brasil. Uhum. E a gente percebeu que esse não era o caminho. Se a gente tivesse conseguido o Heiko desde 2021, acho que a gente tinha nascido um Biergarten tradicional alemão. Então ali a gente errou. E a gente conseguiu rapidamente perceber esse erro e já retomar e fazer de novo. Entendi. Não que não estava dando certo, estava dando também. Os funcionários, quando a gente trouxe o Heiko, ficavam falando, meu Deus, mas sempre tem fila lá na frente, eles estão ficando loucos de mudar. Aham. Não era mudar, é trazer o que realmente ele é. Entendi. E agora a gente tem certeza Encontraram o caminho. que é o caminho que a gente queria desde o início, assim. Bacana. Então isso foi... E eu acho que para nós sempre é o maior desafio, eu acho, a maior dificuldade, o desafio é encontrar as pessoas certas para trabalhar com a gente, sabe? Formar times, assim. Que tem esse ritmo, né, Camila? Tipo, esse nosso time de marketing hoje, por exemplo, que a gente tem, é um time que se alinha muito com a gente, mas a gente demorou um tempão até acertar essas pessoas, né? E às vezes não é só comigo, assim, a pessoa, ela tem que ter a vibe do negócio, né? Ela tem que... Eu até esses tempos falei pra Gi, eu assisti uma live sobre arquétipos, não sei se vocês já ouviram falar desse negócio dos arquétipos, daí dos arquétipos da marca. E daí eu falei pra ela assim, Gi, eu acho que a nossa equipe de marketing, ela tá muito alinhada, porque pra mim me parece que o arquétipo da marca da Vila é o mesmo arquétipo desse nosso time de marketing. Então eles entendem um negócio, então eles vivem aquilo, é mais fácil pra eles. Claro. Eles Então, vibram com a criança. Né? Exato. Sabe, Exato. vem uma criancinha lá, eles batem uma foto, um negocinho. Gente, é muito legal. Então, assim, eu acho que pra mim esse é sempre um dos maiores desafios. Fazer com que a pessoa... Mesmo que a gente já tenha pessoas chaves, assim, Sim, de claro. financeiro, nossos gerentes, o nosso comercial da vila, o nosso, né, o marketing, isso tá tudo já bem querendo ou não, estruturado. Pomerode é uma cidade pequena ainda, né? Sim. Não, É difícil achar mão mão de de obra, obra, com certeza, sim. não tenho dúvida. E é uma cidade com bastante emprego, né? Sim. Tem Sim, pujança de muito pleno emprego. Então, Muito é uma cidade emprego. que não é tão simples Exatamente, assim, pra achar seduzir, gente. não. Não, É. muito emprego. Na vida de vocês teve muita gente que deve ter inspirado ou ainda inspira. Quem são? Então, o que eu vejo, né, tipo, meu pai e minha mãe, tudo que me educaram, e a gente às vezes pensava assim, eu não vou fazer isso com os meus filhos, eu faço repetidamente igual que eles fizeram comigo, e isso é inspirador. E eu vim do esporte, da área de doido esporte, isso, né? é muito doido. Eu vim da área de não vou ser esporte. assim. Eu não vou ser assim. A minha mãe fazia isso, meu pai isso, eu não vou ser. Mas é tudo que eles fizeram inspira a gente ser igual, porque deu certo pra mim, por que não? E como eu sou da área de esporte, eu gosto muito do Bernardinho, eu sigo as coisas dessa parte Legal. de regra, disciplina, busco talento. Eu acho que, pra mim, ainda
sigo as coisas assim que Tem ele tudo a fala. ver. E eu acho que tem tudo a ver com empreendedorismo, com educação. Acho que isso é muito massa. Bacana. Para mim também, o meu pai, ele é um super exemplo empreendedor, assim, ele era incrível e a gente sempre estuda muito e quanto mais eu estudo, eu me lembro de alguma coisa que ele falava para mim, Uhum. porque ele sabia tudo aquilo muito intuitivamente, né? E daí, às vezes, tu vê lá um famoso falando, ou tu faz um curso, tu faz uma faculdade. Ah, mas e, meu pai já cara, falava tudo, isso. tudo aquilo Como meu pai já pode, falava né? quando eu era, né? Né? E a outra pessoa, que é uma pessoa, na verdade, assim, né? Que é uma inspiração, não é bem uma pessoa, mas enfim. Eu acho que é Disney, né? Uhum. Pra gente, como parque, Disney sempre é uma inspiração. Uhum. Então, a gente faz vários cursos, a gente lê, a gente já foi pra lá. E tudo que a Disney traz de encantamento pro cliente, a gente tenta aprender muito com isso para trazer para as nossas empresas. Que bacana. E até agora que a Camila falou de trazer as empresas para a empresa, a gente treina mensalmente as equipes, né? Uhum. E a gente traz treinamento da Disney para eles também, Que legal. aplica muito, momentos trágicos, momentos mágicos, Sim. e vai, se embasa nisso para o crescimento, é bem legal. Que legal. Se fosse empreender. E eu acho que vai. Essa pergunta é sacana pra ela, né? Nem dá pra fazer. Meu Mas Deus. se vai empreender em algo totalmente, o que seria? Sim, assim, os meus filhos agora estão adolescentes, eu acredito que vão ser empreendedores também. Eu torço que eles achem outras coisas que não sejam no turismo, porque o meu Sim. foco fica pensando em turismo e coisas de É que turismo. vibra, né? Tudo vibra. Vibra isso ali, né? e Pomerode Uma coisa vai puxando crescendo, a outra. vai sempre para o turismo. E como a gente gosta de viajar, busca novas oportunidades. Mas eu, Gisele, se eu fosse estudar hoje, eu queria fazer estatística, análise de dados, trabalhar com essa parte que eu acho que faz todo sentido para todo negócio. Sim, conseguir verdade. ter os números, Dados tudo. hoje em dia, né? Análise. de dados, Análise meu eu Deus acho do céu. que é fantástico. É Se eu incrível. fosse hoje, eu ia fazer isso. Olha, Camila? eu vou falar uma coisa bem fora da casinha, assim, porque, né, é isso que é para É falar. pra ser. Mas, assim, o que eu só imagino, assim, talvez eu fosse, sei lá, dona de uma escola infantil, alguma coisa assim. Não jardim fugiu de tanto. infância. Não é muito fora da casinha, não. Alguma coisa assim nessa área, assim, eu acho que talvez essa coisa do ensino, sabe? Mas para crianças pequenas, assim, tipo, né? Pequenininhas. Imagina assim. uma escola infantil com um jardim de dinossauro. Isso, Meu Deus do é, céu. sei lá. Sensacional. É que nós temos filhos adolescentes agora, então a gente É. acha mais fácil para criança. Eu tenho uma filha de 14 e um menino de 8, né? Entendi. E eles também, acho que só vão empreender, eles já são cheios de ideias. Que legal, que legal. E se tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos? O que É, falariam então, pra eu si? fiquei pensando assim, ó, se eu ouvisse um pouco mais meu pai e minha mãe, assim, ó, filha, tu tá indo pro inglês, capricha. Presta atenção na aula, que no futuro tu vai precisar desse teu inglês. Coisas simples assim, tipo, tu tá indo pra faculdade, não gazeia. Vai lá, não vai tomar chopp. Aproveita. né? Aproveita estuda melhor. mais. Apesar de eu ser bem estudiosa, mas algumas coisas que eu vejo eu repetindo para as crianças. Tu tá indo para inglês, tu tá indo para alemão, aproveita. Depois tu vai ser bem melhor para você. Então acho que aquilo ali nos 19, mas não sei se adianta falar, porque a gente quer aproveitar Não, muito. mas não. A gente talvez- Mas tendo a consciência de que isso De- acontece. Talvez no susto de te ver e Agora, falar com ela, a é pessoa, isso. mas veio do futuro, mulher? Talvez calma aí, né? Eles esse é têm que chocante. vivenciar isso. Aprende o inglês, então, para ir nos shows, que a gente tem bem mais acesso agora. Acho que é melhor de se conectar com isso, que é mais fácil de Sim, entender. Bacana. Eu acho que eu ia mais ou menos nessa mesma vibe, mas com 19 anos eu era uma pessoa tão cheia de mim A gente sempre é. Né? que eu acho que eu não ia ouvir nada do que eu falasse pra mim mesma. Nem tu vindo, né? Nem sendo você Porque mesmo. eu fico imaginando assim, naquela época eu tava começando, tava na metade da faculdade ali, né? Aham. E nossa, achava que sabia de tudo, né? Nossa senhora, 19 achava que brigava com meu escrever um pai. livro. Brigava com meu pai todo dia na empresa, achava que as ideias dele não eram tão boas quanto as minhas, né? Isso aí. Tenho certeza que você tá aqui, você tá amando como a gente tá amando. O tempo nunca passou tão rápido na Verdade. história desse programa. Obrigado demais, né? Tirar o tempo de vocês, sair lá de Pomerode para vir aqui contar um pouco dessa jornada incrível que vocês estão fazendo. E quero vocês de volta no próximo empreendimento. Exatamente. Vamos, bora, Mais vai. Vou bola abrir, aí, né? Ai. A escola na empresa esqueça. No papel estatística. já tem vários. Imagina. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo para quem Isso aí. realmente, como o Punch falou no começo, faz todo sentido. Acho que tem muita gente nesse caminho.
caminho Muito. nessa jornada com sociedades que às vezes não se encontraram. Acho que é super importante escutar um pouquinho aqui. E às vezes não se encontraram por falta, às vezes, de um certo raciocínio, né? De falta de uma reflexão, porque às vezes o sócio é o certo, só que o nosso jeito é o que está sendo errado aí nessa. Então acho que escutar um pouco do que elas acabaram de falar vai fazer muito sentido para a isso aí. jornada. Maravilha. E sigam nas redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN. Meu Deus, aqui fechou, né? Vai ser uns 32 arroba. Quais são os Conseguem arrobas lembrar todos? dos arrobas? O meu Instagram é @CamilaPMV. PMV. É. E daí a gente tem os arrobas dos negócios, né? É o @Vila_Encantada. @OhMyBread_Gelato Show. @Biergarten Pomerânia e @Fênix Inteligência. Caramba. E o meu, daí é o meu @apartamentos temáticos, né? E agora? Meu arroba é diferente do da Camila, é o Casa Branca Pousada, que os outros são todos iguais, né? Sim. E @Gisele Lanzer, mas eu não tenho nenhuma foto, eu sou meio lifestyle, assim. Não usa muito no Não, Instagram. o meu é só cheio Começar- dos arrobas, assim. Não dá tempo. Eu sei que você se confundiu e você não quer voltar, então a gente vai colocar logo aqui embaixo nas Exato. descrições para ficar um pouquinho mais simples. Bem mais foi lá. fácil. Obrigado demais pelo teu tempo e demais pela sua audiência. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente.